Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Aqui eu sou Marcos, médico veterinário, tenho trabalhado com clínica de pequenos animais nos últimos 4, 5 anos e nesse meio tempo, após centenas e centenas de casos atendidos, eu tenho percebido que os animais eles vão ter mais dificuldade, vão causar mais problemas, ou na fase de filhote ou na fase de idoso. Hoje a gente vai falar sobre a fase de idoso. Tem algumas coisas muito importantes que a gente precisa pontuar. Quando eles vão envelhecendo, várias limitações vão surgindo. Sendo elas esperadas ou não, a gente precisa estar de olho para intervir. Por isso que hoje eu vou falar aqui sobre 3 pontos muito importantes relacionados aos pets idosos. Primeiro deles, expectativa de vida e a partir de quando a gente passa a considerar o pet idoso, seja ele cão ou gato. Segundo deles, quando é que está acontecendo o envelhecimento patológico e quando está acontecendo o envelhecimento fisiológico, ou seja, os animais, quando eles estão envelhecendo, pode ser que eles tenham um envelhecimento normal ou um envelhecimento doente. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre esses 3 pontos. E o terceiro deles, a gente vai falar sobre as mudanças necessárias no dia a dia dos pets, no dia a dia dos animais idosos. E você, tutor, você é responsável por isso. Você precisa estar de olho, você precisa ter o conhecimento necessário para promover para eles um ambiente bom, um ambiente adequado, promover medidas de enriquecimento ambiental. Você precisa promover para ele tudo que ele precisa para se manter bem, se manter com qualidade de vida. Tem alguns pontos que a gente utiliza para avaliar se o pet idoso ele está com qualidade de vida ou não. 5 pontos bem objetivos que você consegue visualizar na sua casa mesmo. Então, a gente precisa mantê-los minimamente livres de dor, precisa mantê-los interagindo com outros animais, com as pessoas que estão ali no meio que ele vive. A gente precisa mantê-los com continência fecal e urinária, ou seja, ele precisa aprender e fazer xixi e cocô nos momentos mais adequados, ou pelo menos durante a maior parte do tempo. A gente precisa mantê-los com apetite, a gente precisa mantê-los com o mínimo de mobilidade, que é a capacidade de deitar, levantar, se movimentar. Quando a gente leva em consideração esses 5 pontos, você que é tutor, você consegue avaliar na sua casa mesmo se o animal está bem ou não. A partir do momento que algum desses pontos, ou mais de um deles, ao mesmo tempo encontra-se fora de equilíbrio, aí a gente precisa de uma intervenção. Então vamos lá, vamos começar falando sobre expectativa de vida e a partir de quando os pets eles são considerados idosos. Para isso, a gente precisa pensar em 3 possibilidades, em 3 cenários. Primeiro deles, gatos. Os gatos, eles têm uma expectativa de vida, eles têm uma faixa etária muito bem delimitada, muito mais delimitada do que no caso dos cães, que eu vou falar daqui a pouco. Para os gatos, a gente vai considerar os idosos ali a partir dos 10, 11, 12 anos de idade, certo? Já quando a gente pensa nos cães, a gente precisa levar em consideração também o porte, o tamanho dele. O que a gente sabe? Quanto maior o porte do animal, menor a expectativa de vida. Então, cães de grande porte ou porte gigante ali com seus 8, 9 anos de idade, eles já são sim considerados idosos, dependendo do tamanho até um pouco antes, ali com 7 anos de idade. Já quando a gente está pensando em cães de pequeno porte, essa faixa etária ela se aproxima muito mais à dos gatos. Eles vão ser considerados idosos lá para os 10, 11, 12 anos de idade também, certo? Então, quando a gente pensa no processo de envelhecimento, que é o segundo ponto, a gente tem duas possibilidades para esses animais. A gente tem a possibilidade do envelhecimento fisiológico, que é o normal, que não é um envelhecimento doente. É normal que, assim como nós, os animais, durante o processo de envelhecimento também surgem algumas limitações, eles passam por algumas alterações no organismo, como por exemplo, a gente tem alteração da condição física, então ele não vai conseguir mais se exercitar daquela forma que se exercitava antes, não vai conseguir estar subindo em sofá, subindo em cama, subindo em cadeira. A gente tem uma alteração do funcionamento do organismo dele, então a gente tem que ter cuidado com algumas medicações que vai utilizar, o metabolismo dele já não está mais funcionando da mesma forma quando ele era filhote. A gente tem também uma alteração das funções sensoriais, então visão, audição, muitas vezes começam a ficar comprometidas. É muito comum a gente começar a observar a formação de catarata, que o olhinho vai ficando cada vez mais esbranquiçado. É igual a gente, todos eles um dia vão ter. A diferença é que alguns animais acontecem mais cedo e outros animais acontecem mais tarde. Além disso, também a gente tem uma leve alteração das funções mentais,
a gente vê que eles vão adquirindo uma certa dificuldade em aprender novos comandos, aprender novos truques. O sistema imunológico também já não funciona mais da mesma forma, mas tudo isso já é esperado. Tudo isso, de certa forma, é normal durante um processo de envelhecimento, certo? Mas tem alguns casos, tem alguns animais que, infelizmente, hoje em dia, esses casos estão aumentando cada vez mais, porque a expectativa de vida dos animais também está aumentando cada vez mais. Então, tem alguns casos de animais que tem o que a gente chama de envelhecimento doente, envelhecimento patológico, que eles começam a demonstrar algumas alterações devido à doença, que seria a disfunção cognitiva, que não são esperadas no caso de um envelhecimento normal. Então, os animais começam a apresentar desorientação, alteração da capacidade de interação com o ambiente, com as pessoas que estão ali, principalmente começam a apresentar alteração do ciclo do sono e vigília, então ele passa a ficar durante a noite acordado, durante o dia dormindo, e durante essa noite acordada é muito comum os animais apresentarem agitação, vocalização, então isso altera demais ali a rotina da família, altera demais a qualidade de vida das pessoas ali também, porque tem muita gente que simplesmente não consegue mais dormir, seja por estar preocupado com o animal, seja por conta de todo o barulho que o animal pode causar ali durante essa noite, latindo, uivando, ou seja, vai estar vocalizando ali de alguma forma. Nos casos de animais que têm um envelhecimento doente, a gente também observa que eles vão perdendo a capacidade de treinamento e esquecendo truques que ele já tinha aprendido, esquecendo comandos que ele já conseguia executar com perfeição. Então, dar patinha, sentar, deitar, como por exemplo, são comandos que com o tempo ele vai perdendo. E a gente observa também uma redução da capacidade de atividade física, muito maior do que aqueles animais que estão apresentando um processo de envelhecimento normal, envelhecimento fisiológico. Então, como vocês podem ver, tem algumas características que a gente observa ali no dia a dia que ajudam muito a gente a identificar se o processo, se o momento que ele está passando é normal ou se não é. Então, quando a gente observa essas alterações que eu falei aqui para vocês, desorientação, alteração da interação, alteração do ciclo sono de vigília, perda de treinamento e redução grande no nível de atividade, a gente identifica que o animal ele está passando sim por um processo de envelhecimento doente. Infelizmente, esse tipo de processo não tem cura, certo? Mas a gente consegue fazer um tratamento para retardar o máximo possível e retardar esses sinais. Muitas vezes os animais precisam tomar medicação para dormir, precisa ter todo um cuidado para que ele, pelo menos, consiga ter uma rotina mais adequada, certo? Então, quando a gente pensa no envelhecimento, a gente pensa nessas duas possibilidades que eu acabei de falar aqui com vocês, o envelhecimento normal e o envelhecimento que não é normal, o doente. E eu acredito que vocês vão conseguir perceber, conseguir diferenciar a partir dessas informações que eu fui dando aqui até agora. Então, já falei com vocês sobre a expectativa de vida dos idosos e quando a gente passa a considerá-los de fato idosos, sobre o envelhecimento normal e o envelhecimento patológico, a gente vai mudar. Agora a gente vai falar um pouco sobre a rotina, sobre o que precisa ser feito no dia a dia dos animais idosos para que eles tenham o máximo de bem-estar, o máximo de qualidade de vida. Então, quando a gente pensa no dia a dia dos animais idosos, tem muitas adaptações que elas precisam ser feitas. Vocês lembram que eu falei aqui para vocês que aquelas alterações que a gente observa até no envelhecimento normal, então a gente observa alterações orgânicas, alterações sensoriais, alterações na atividade. Então tudo isso a gente precisa estar atento para preparar o ambiente para o animal ter o máximo de conforto possível. Então, se o animal está apresentando dor osteoarticular, que é algo muito comum também nos animais idosos, um momento eles vão ter. Então, eu não posso deixar que ele tenha só um pote de água disponível, porque vocês acham que quando ele está longe, está lá do outro lado da casa, ele vai sentir sede, ele vai vir beber água? Não, ele vai demorar, ele vai só vai vir beber água em situações mais extremas. Então, o que a gente precisa fazer? Espalha vários potes de água, várias opções para ele beber água durante a casa. Ao longo da casa. Uma outra opção que a gente tem, que talvez seja necessário, é começar a colocar piso antiderrapante em algumas regiões, pelo menos em algumas regiões da casa, pelo menos onde o animal passa mais tempo.
como por exemplo na região de comedouro e bebedouro. São locais que o animal precisa passar mais tempo, precisa ficar ali em pezinho, muitas vezes eles têm dificuldade para ficar ali na posição quadrupedal, ficar em pezinho durante muito tempo, tempo da alimentação. O que a gente pode fazer? Coloca um pisante derrapante para evitar que ele fique escorregando. Tem animais que por conta de dor osteoarticular também não conseguem abaixar a cabeça e pescoço para pegar o alimento no nível do chão. O que a gente faz? A gente vai e eleva o nível dos comedouros e bebedouros, coloca mais ou menos na altura do músculo peitoral dele, que ali a gente sabe que vai ser uma altura confortável, ele não vai ter que ficar nem com a cabeça para cima, nem com a cabeça muito para baixo para se alimentar, vai ser mais fácil de ele conseguir. Tem animais também, principalmente aqueles que começam a ter problema na visão, começam a perder a visão, eles perdem a capacidade de identificar profundidade, então talvez seja necessário a gente trocar os potes, os comedouros e bebedouros dele por potes que sejam mais largos e um pouco mais rasos, que não tenham tanta profundidade. Tudo isso para facilitar a vida dele. O nosso objetivo sempre é facilitar a vida deles da melhor forma possível. Obviamente, limitações elas vão surgir, como eu estou comentando aqui com vocês, mas nosso papel é identificar e tentar reverter aquilo da melhor forma possível. Então, quando a gente pensa nos animais idosos, realmente a gente precisa ter muito cuidado, precisa ter atenção redobrada. Eles não são animais que podem ficar sozinhos durante muito tempo, então precisa sim, muitas vezes, de uma reorganização da rotina da casa. Dá trabalho, dá, mas a gente tem que fazer tudo que precisa para que eles se mantenham bem, porque assim a gente consegue evitar muito problema. Durante todo esse meu período de atendimento, tem muitas coisas, muitas doenças, muitos acidentes que acontecem por falta de conhecimento. Eu não quero que isso aconteça por vocês, por isso que eu estou aqui passando esse conhecimento. Provavelmente tem muita coisa que vocês não sabiam, talvez tenha algumas coisas que vocês sabiam, mas na minha cabeça, na minha forma de pensar, o conhecimento é a melhor forma de a gente evitar problema na criação dos pets, de evitar acidentes, é uma forma de tornar as pessoas um pouco mais cuidadosas. Por isso que, nesse momento, eu criei um curso que vai ensinar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre esses cuidados com os cães idosos. Vamos falar sobre a alimentação dos cães idosos, o que é que pode comer, o que é que não pode comer, as particularidades dos animais, da alimentação desses animais, os tipos de alimentação que a gente tem disponíveis hoje no mercado, tem a possibilidade da alimentação natural. Falo bastante sobre os cuidados que precisam ter, que a gente precisa ter no dia a dia dos animais. Ensino vocês a identificar quando tem alguma coisa errada para buscar ajuda, porque tudo que a gente descobre e identifica no início é muito mais rápido, muito mais barato de resolver e o melhor de tudo, evita o sofrimento do animal. E também falo muito sobre o enriquecimento ambiental. Muito se fala sobre o enriquecimento ambiental, mas poucas pessoas falam sobre como ele é aplicado, os tipos de enriquecimento ambiental que a gente tem disponíveis, que dá para utilizar. Então tudo isso eu coloquei nesse curso. Todas as dúvidas que vocês tiverem, elas serão tiradas ao longo do curso. Vocês terão um ano de acesso, tem uma garantia de 7 dias. Então, se após a compra, durante os primeiros 7 dias, por algum motivo você desistir, se arrepender, que eu acho que não vai acontecer, porque realmente todo o conteúdo que é passado ali, ele é muito bom, ajuda demais no dia a dia e vai ajudar vocês a evitar muito problema. Então, se durante os primeiros 7 dias, por algum motivo, vocês desistirem, é só pedir o cancelamento da venda, não tem dificuldade, não precisa estar falando com ninguém, é só lá no próprio site pedir o cancelamento, que eu acho que não vai acontecer. Então, se você realmente se preocupa com os animais, se você tem esse interesse em aprender mais para sempre estar proporcionando para eles uma qualidade de vida realmente excelente, uma qualidade de vida excepcional, você ter esse conhecimento para ter essa tranquilidade de saber que está fazendo tudo que precisa, então você clica no link aqui do lado no computador ou aqui embaixo se tiver no celular, e aí você vai conhecer o Cães e Gatos Terceira Idade com Dignidade, que é esse curso que eu estou falando aqui para vocês, certo? Eu garanto que vocês não vão se arrepender. E se você comprar o curso,
e depois de assistir todo o curso, chegar para mim e falar, Marcos, ó, não aprendi nada, não serviu de nada, então eu vou fazer o seguinte, eu vou devolver o seu dinheiro. E eu estou falando disso porque eu tenho certeza que tudo que eu ensino ali, tudo que é passado ali, é capaz de impactar demais, positivamente, a rotina dos tutores, a rotina dos animais. O objetivo sempre é mantê-los bem, mantê-los com qualidade de vida, e não seria diferente na fase de idoso, que é a fase onde realmente eles precisam de mais atenção e as pessoas precisam ter mais conhecimento para fazer tudo que precisa, certo? Então, clica aqui no link abaixo se você está no celular, no link aqui do lado se você está no computador, que você não vai se arrepender.